irmãs do grupo, boa noite, minhas irmãs. Onde chegar essa live, boa noite. Agradecendo ao Senhor. Sempre, sempre, sempre. Tá, irmãos? Hoje a palavra de hoje que nós vamos ler Salmo 119, do versículo 137 ao 152. Salmo 119, do 137 ao 152 é o que a gente vamos ler. Manuel, a paz do Senhor. Alfredo, a paz de Deus, a paz do Senhor. E agradecermos. Sempre o Senhor dá uma palavra, eu ia falar o assunto, mas o Senhor abriu meu entendimento agora um pouco, por isso que eu entrei um pouquinho atrasado, porque, irmãos, eu tinha uma palavra para falar, o Senhor mudou tudo. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu aqui vou falar o que o Senhor assim mandou entregar. Então, receba em nome de Jesus, se prepare para ouvir. Se você orou, se você clamou, se você pediu a Deus uma resposta, veja se em nome do Senhor é para você, se você se encaixa nessa palavra. E se você não se encaixar, também não há descarte, porque a palavra de Deus sempre é preciosa. Ela é boa e ela faz um bem danado para nossas vidas. Por quê? Porque ela nos fortalece a cada dia na caminhada. Tá bom, irmãos? É um salmo. O Senhor me privilegiou, eu não ia ler salmo hoje, já faz tempo que ele, toda sexta-feira, para quem me acompanha antes, sabe que eu lia salmo. Mas o Senhor, de alguma forma, foi mudando, foi trazendo as tuas palavras, mas hoje o Senhor, para mim, tá, irmãos? Para mim, eu recebo como um mimo, um agrado da parte de Deus eu poder falar de salmos aqui. Então, mais uma vez, louvando ao Senhor e agradecendo a Deus por isso. Então, vamos orar, irmãos. Separe o seu copo com água. Esteja já ligada em espírito com o Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer. Ele é bom e verdadeiramente Ele nos ama. Mesmo em meio, às vezes, a gente sendo falhos, não sendo perfeitos. O nosso Deus, Ele é um Deus de bênção, um Deus de resposta, um Deus que ama, um Deus que abraça. Um pai também que traz correção para um filho, mas sempre por amor. Irmã Márcia, paz de Deus, seja bem-vinda. Anitta, a paz do Senhor. Então hoje, irmãos, mais uma vez lendo aqui, Deus abençoe a irmã Malu, Salmo 119, do 137 ao 152. É a nossa palavra de hoje. Luciana, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. A paz de Deus, irmã Márcia. Seja bem-vinda. Bryce, a paz do Senhor. Também seja bem-vindo. Bom dia. Já, né? Bom dia a todos. Vamos orar. Deus abençoe a todos. Graça e glória sempre, sempre damos ao Senhor. Keila, a paz do Senhor, porque assim Ele merece. E assim, irmãos, nós sempre temos que louvar e bendizer o nome do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Coloque seu copo com água aí. Se você tem algo que precisa de Deus, irmãos, começa desde agora no Espírito já a clamar. Pedro Henrique, a paz do Senhor, porque o Senhor, Ele ouve a oração dos filhos. Ele ouve o clamor daquele que o busca. Ele responde aquele que clama, aquele que chama a Ele dentro da situação que estão vivendo, dentro do momento. Deus nunca nos desampara. Ele nunca nos desampara e nunca desamparará você também. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor, né? E vamos também ler e compartilhar a palavra dele para mais um final de semana que está se iniciando. E mais um final de semana onde sempre nós temos que pedir a presença de Deus no nosso lar, no nosso meio. Tá bom, irmãos? Vamos orar. Troia, a paz de Deus, seja bem-vindo. Vamos orar? Glória, glória, glória. Glória sempre dando ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, 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 obrigado. Muito obrigado, meu Pai, por mais um dia que se inicia. Pelo um dia que já passou, mas o Senhor esteve conosco todo o tempo. Obrigado por esse início de final de semana, um sábado, onde houve dentro da Tua palavra um descanso para todas as coisas. Que em nome do Senhor, esse final de semana seja um final de semana de descanso para todo aquele que passou a semana atribulado, aflito, angustiado. Que nesse final de semana, nesse início de final de semana, um sábado, haja descanso no lar dos teus filhos e filhas. É o que eu profetizo em nome de Jesus. E desde já agradeço em nome do Senhor Jesus, porque creio que tudo está sendo feito para a honra e glória do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas lutas, pelas aflições, pelas muitas coisas que nós passamos na semana que terminou.
Pai, em nome de Jesus, o Senhor esteve conosco todo o tempo, não nos desamparou, recolheu toda lágrima, todo choro e vai reverter em bênção na vida daquele que é teu filho e está firmado no Senhor. Obrigado por ser o esteio dos nossos pés. Obrigado por ser o alicerce, a rocha que nos segura e nos mantém de pé. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom e sempre, sempre está com os teus filhos e filhas em todos os momentos de suas vidas. Obrigado pelas alegrias e também obrigado pelas tristezas, porque em meio às tristezas o Senhor reverterá em alegria. Então, Pai, obrigado. Obrigado por segurar aquele que, porventura, nesse momento, não tem força para te buscar ou para andar. Mas o Senhor é aquele que segura pela mão e nos põe de pé. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado. Obrigado por cada filho e filha do Senhor nessa live. Obrigado por cada filho e filha do Senhor representado no caderno de oração. Obrigado, meu Deus, por renovar a marca do sangue de Cristo, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, na frente, atrás, em cima, embaixo, esquerda, direita, das nossas vidas e do nosso lar. Obrigado também, Senhor, por renovar a nossa força e a nossa aliança contigo. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma brecha, onde houver algum lugar que o inimigo possa estar tentando entrar, onde os teus filhos e filhas não têm achado, não têm visto, esteja ali um anjo do Senhor com fogo e poder na mão, para colocar o inimigo em retirada, onde a marca do sangue de Cristo vai preencher esse lugar e o inimigo por ali não vai entrar. Deus amado, Deus bendito, renova as muralhas espirituais ao nosso redor, no quintal, nos lugares, Pai, onde o teu povo tem negócios. Pai, coloca ali, Pai, como muralhas de fogo ao redor, miríades de anjos, na frente, atrás, de cima, embaixo, esquerda, direita, guardando o lar, guardando as vidas, em nome de Jesus. Pai, agora eu peço, limpa a nossa armadura de Efésios 6, limpa, restaura, fortalece e ajusta no nosso corpo, para mais um tempo de batalha. Porque enquanto estamos dormindo, o nosso inimigo está trabalhando, mas nós estamos revestidos com o poder do Senhor, na armadura de Efésios 6. E não há inimigo que toque aonde nós estamos revestidos por Ti, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço, porque creio que assim já está sendo feito, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, Pai bendito, toca no nosso coração, aduba a terra para receber a Tua palavra. Pai, em nome do Senhor, obrigado pelos anjos intercessores do Senhor que já está no nosso meio aqui, intercedendo por esta live que é Tua. Toma o Teu lugar que é de direito. Eu, a partir de agora, diminuo para que o Senhor cresça, para que o Espírito Santo de Deus traga e revele na vida daquele que necessita a Tua palavra. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado porque eu sei que assim já está sendo feito. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelos Teus anjos. Obrigado por cada vida e por cada família que será tocada pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dado ao nosso Deus. Amém? Nilson, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos. Boa noite aqueles que entraram enquanto eu estava de olho. André, a paz de Deus também, seja bem-vindo. Enquanto eu estava de olhos fechados. Mas o Senhor é Deus e Ele te viu. Cláudia, paz do Senhor, seja bem-vinda também, bom dia. Palavra de hoje, Salmo 119, do versículo 137 ao 52, diz assim: Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são complementos certos e justos. Fico queimado de raiva porque os meus inimigos desprezam a sua palavra. Como é firme as suas promessas, e como este teu servo as ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre, e a tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos, a ansiedade nos atinge, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me o entendimento e continuarei vivo. Irmã Raquel, a paz do Senhor seja bem-vinda. Versículo 145. De todo o coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor, e obedecerei os seus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me dos meus inimigos, e eu seguirei as tuas ordens.
Antes do nascer do sol eu clamo pedindo ajuda, pois a minha esperança está na tua promessa, e fico acordado a noite inteira para meditar na tua palavra. Ouve-me, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, conserva-me vivo, de acordo com a tua justiça, a tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que não quer obedecer à sua palavra. Mas tu, ó Senhor, está perto de mim, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo, faz muito tempo que conheço os teus ensinamentos. Tu destes a fim de que durem e durem para sempre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, eis aqui a tua palavra do Salmo 119, do versículo 137 ao 152. Meu Deus, eis aqui uma palavra, Senhor, onde o Senhor nos traz mais uma vez como resposta, como palavra, como uma pedra preciosa, para ser guardado como um tesouro no nosso coração. Que assim seja na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui na live, que estão no grupo, que vão entrar, Pai, nas plataformas, onde for compartilhado. Que em nome do Senhor seja também essa palavra como uma pedra preciosa, guardada no coração como um tesouro. Um tesouro não para ficar escondido, mas para trazer luz para as nossas vidas e luz para todos aqueles que passarem no nosso caminho. Desde já eu louvo ao Senhor, desde já eu agradeço hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Palavra do salmista, né? Salmo 119, ninguém gosta muito de ler porque é um salmo bem longo, mas dentro dele, irmãos, tem palavras preciosas, verdadeiras poesias, verdadeiras respostas para muita coisa que acontece dentro do cenário de muitas pessoas. Regiane, Adriana, Rodrigo, a paz do Senhor. Então o salmista aqui, irmãos, começa do 137 até o 144, ele diz que as promessas do Senhor são firmes. Ele começa apresentando para nós a firmeza do Senhor dentro das promessas dele. E depois ele começa a falar ao Senhor pedindo socorro, onde ele mesmo coloca a esperança dele no Senhor, nessas promessas que ele mesmo havia começado a relatar aqui. Meu irmão, minha irmã, todo filho do Senhor que está passando por qualquer luta, por qualquer adversidade, porque o salmista aqui nos mostra que ele estava sendo cercado. Os inimigos dele estavam chegando, mas nem por isso ele estava amedrontado. Ele estava perguntando e pedindo ao Senhor um socorro para afastar dele todos esses inimigos que estavam chegando. Inimigos esses que não respeitavam a lei do Senhor, que não queriam nada com ele. E ele sempre afirmando que a palavra do Senhor, as leis dele seriam os passos dele para sempre. Ele nunca rejeitaria os ensinamentos do Senhor, porque sempre os ensinamentos do Senhor para ele era a esperança de uma vitória futura. Irmãos, muitas das vezes a gente fala que confia no Senhor, mas basta a luta começar para a gente começar. Ai, Senhor, por quê? Ai, porque assim? Ai, porque assado? O que aconteceu? O Senhor prometeu e nada aconteceu. Meu irmão, minha irmã, na hora da adversidade, na hora que a luta chega, é hora de você se desdobrar diante do Senhor e buscar a Ele. Buscar o socorro que vem dele. O porquê chegou até ti essa luta ou essa adversidade, irmãos, o Senhor sabe. E não cabe a mim você ficar questionando. A gente tem que confiar no Senhor, porque muitas lutas vêm do inimigo para minar a tua fé, para justamente você profetizar com a tua boca que você não confia no Senhor. O nosso caminho, os nossos passos sempre tem que andar por fé. E a fé, irmão, é confiar. A fé é esperar naquilo que você não está enxergando ainda. Raquelzinho, Raquel Luísa, eu acredito. Seja bem-vinda. Tatiane, a paz de Deus. O salmista nos dá uma lição, irmãos, do que é ser servo, do que é ser um filho que obedece a um pai. Toda vez, irmãos, que chegar numa luta que você não sabe, você não está entendendo,
Busque lá atrás o que o Senhor já fez por ti. Busque na tua mente, no teu coração, aquilo que o Senhor prometeu a você. E ali coloca o inimigo para correr. E continua confiando na promessa que Ele lhe prometeu. Em tudo aquilo que Ele lhe falou. Deus abençoe, irmã Raquel. Irmãos, não use sua boca para quebrar, para destruir toda a oração que você fez. Não use tua boca para destruir, para fazer com que aquilo que está perto de você para chegar se afaste. Porque aquele que murmura, aquele que anda pelo caminho murmurando, reclamando ou questionando ao Senhor, irmãos, é como se estivesse andando e não dando passo nenhum. Não adianta murmurar, irmãos. Não adianta reclamar, não adianta querer saber o porquê. Se dobre os seus joelhos, se lance no altar do Senhor. Não pode joelhar, irmãos. Vá buscar o Senhor em oração. Desce para a casa do oleiro. Vai ter um encontro face a face com o Senhor. Para que Ele mesmo, se Ele quiser lhe responder o porquê, Ele responder. Mas eu posso lhe dizer com a maior certeza, Ele vai lhe fazer um vaso novo, Ele vai tapar e vai sanar essas rachaduras que são as incertezas, irmãos, são as desconfianças, são a falta de fé. Ele vai transformar esse vaso em um vaso blindado de excelência para receber a resposta e as bênçãos que Ele prometeu para ti. O Senhor é fiel, irmãos, as palavras dele, as promessas dele são firmes. O salmista nos garante dentro da palavra dele, porque foi o Senhor que deixou como ensinamento para mim e para você. Se nós não estivermos firmes no Senhor, irmãos, não tem como receber nada de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não confiar, como é que você vai receber de uma pessoa que você não confia? Onde você já viu alguém que você ande com ele e não confia, e você não confia, ele lhe dar alguma coisa? Ele não vai lhe dar, e mesmo que não seja sua desconfiança, não seja verdade, a pessoa vai se sentir ofendida e vai falar, por que eu vou ajudar se está desconfiando de mim? Então, meu irmão, minha irmã, se nós, humanos, vamos dizer aqui no plano natural, seria dessa forma, por que Deus tem que ser de outra forma conosco? Ele é amor, irmão, mas Ele é justo. Ele vela pela palavra dele. Ele fala se tudo que você pedir em oração, crendo, sem duvidar, Ele lhe entregará para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus capítulo 22. Irmãos, olha, 22, 21 ou 21, 22. Tá, irmãs? Eu sempre fico nessa, que eu sempre me confundo. Mas o Senhor é Deus. Está escrito. Não duvide. Se você pedir oração sem duvidar, crendo, assim será feito. Isso é fé, irmãos. Isso é Deus confirmando na minha e na tua vida que o que Ele lhe falou vai lhe entregar. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente na caminhada murmurando, questionando, colocando Deus na parede. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não é hora de por quê? Por quê? É hora de Senhor, me socorre. Lembre-se de mim que eu sou pó lá, Jó, lembra? Lembre-se de mim, Pai, que eu sou pó no meio dessa luta, para que quando o Senhor resolver me tirar dela, talvez não exista mais, porque a luta está muito grande. Irmão, peça ao Senhor, peça para Ele aliviar a dor, clame. Irmãos, é clamando, é buscando que a gente recebe. Não dá, irmãos, para a gente ficar acreditando e olhando pelo natural, olhando o que a gente vê, só aquilo que a gente pode pegar. As coisas do Senhor são espirituais, depois chega no mundo físico. E se você não tiver essa certeza, se você não tiver confiança de que assim é, você não recebe. É só luta. Mas aquele que mesmo na luta confia no Senhor, continua na posição, não sai dela, Sueli Ferreira, a paz de Deus, espera nele, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, o Senhor vai cumprir. E você viverá como se estivesse sonhando. Porque muitas das vezes, mesmo você clamando e chamando, às vezes dentro de você fica, será? Isso é dúvida. Repreende essa dúvida.
Fala, Senhor, repreende em mim essa dúvida que o inimigo está querendo colocar. Irmão, o inimigo ele é sujo, tão sujo, tão sujo. E quando ele percebe que você já está quase perto de tomar posse da vitória do Senhor, meu irmão, ele mostra tudo e mais um pouco na tua frente. Mostra que o outro vai mais bem do que você, que na casa daquele outro que não quer saber de Deus as coisas vai bem, que tudo está bem, é só você que está parado. O inimigo faz isso, irmãos. O inimigo te cega de uma tal forma, ele tenta te cegar de uma tal forma para você duvidar e murmurar contra Deus, que ele faz de tudo. Ele lhe mostra um cenário onde você fala, é impossível. Ah, não, não era para mim aquela palavra. Deus me falou essa semana, no comecinho, que abriria porta, graça a Deus, para a honra e glória do Deus. Santo Deus falou assim, amém, irmã, Raquel, creia somente. Davi, a paz de Deus novamente, seja bem-vindo, bom dia. Então, meu irmão, não olhe. Às vezes, irmão, você fala assim, não é hoje. O Senhor falou comigo, as coisas vão acontecer. No outro dia, irmãos, parece que tudo virou um vendaval. Sabe, tudo que você faz não dá certo. Aquilo que estava certo parece que não acontece. E você começa. Ah, meu Deus. Tota, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Ai, meu Deus, e agora? Aí começa, ai, será que era comigo? Acho que não era comigo aquela palavra. Pronto, acabou. Você destruiu a oração. Você minou a tua fé, porque você acreditou naquilo que o inimigo colocou nas tuas mãos. Ou colocou nas tuas mãos, não, perdão, tá, irmãs? Colocou ali na tua frente para que você perca aquilo que Deus colocará nas tuas mãos. Deus abençoe, Davi, seja bem-vindo novamente. Então, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. O inimigo não pode, irmãos, vencer. O inimigo não pode, irmãos, nos parar. E muitas das vezes ele faz nos parar com essas coisinhas. Para quê? Para ver até onde vai a nossa fé. E às vezes o Senhor permite, irmãos, para nos testar. Você pensa que Deus não nos prova? Tem gente aí que está aí falando aos quatro ventos que Deus não prova ninguém. Irmão, ele permite para ver até onde a gente vai. Porque muitas das vezes, muita gente do povo de Deus fala, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou, Senhor, para qualquer lugar, eu não largo de ti. Mas bastou vir o vendaval, pronto. Ah, Senhor, acho que eu vou ficar aqui, porque o Senhor mandou eu andar, mas o caminho ali eu estou vendo cheio de espinho, cheio de pedra. Por que eu vou por ali? Não, Senhor, eu vou ficar aqui onde eu estou. É mais cômodo. Ah, Deus prova assim, como Deus prova. Não é, irmã Raquel? A gente que sabe. Quem não passou por prova e foi aprovado. Né, irmãos? E não é fácil. Principalmente, irmãos, quando o Senhor nos coloca a prova e fala assim, você estando certo, você estando direitinho, o Senhor fala, cala-te, silencia-te. É difícil você silenciar quando você está com a razão. Quer prova maior que essa? É muito difícil. É difícil, irmãos, você está passando pelo estreito, pelo açoite, e você ter que ficar calado. O Senhor falar assim para você, silencia, porque é no silêncio que você vai ter suas vitórias. E você querendo gritar, e você querendo chorar, você querendo, sabe, gritar aos quatro cantos que está doendo. Meu irmão, isso é teste que não é para qualquer pessoa. Mas o Senhor sempre nos capacita. Se você estiver firmado nele, irmãos, ele vai fazer você passar por esse momento. E depois de tudo estado no seu lugar, você vê que realmente era a melhor solução que Deus lhe deu foi você ficar calado. Foi você em silêncio, você vivenciar aquele processo, mas sempre buscando a força dele. Meu irmão, minha irmã, não tem alegria maior de quando a gente acaba de passar pelo processo, que muitas das vezes todos nós vamos passar, para podermos receber aquilo que o Senhor tem para nós e não jogarmos fora. Você não sabe a alegria que é. E depois olhar para trás cada caminho de dor, de luta, porque você olha e fala, olha aonde eu estava e olha onde o Senhor me colocou. Então o salmista, meu irmão, minha irmã, já passei por uma prova que eu sempre mesmo, conhecendo a palavra,
Mas eu disse, ai meu Deus, eu também, irmã. Não é só irmã, não. Eu estou falando aqui, irmãos, e falando para vocês aqui, abrindo meu coração. Eu também. Se eu trouxe essa palavra aqui, irmãos, falando para você. Não murmure, não questione, não fique perguntando para Deus o porquê, porque eu já fiz isso. E você quer saber a pior das coisas, é você fazer isso e o Senhor ficar em silêncio. E você ficar esperando, e aquele vendaval vindo, a fúria do inimigo vindo para cima de você, e você sem resposta. Mas no finalzinho o Senhor fala, filha, eu já te falei, confia em mim, espere em mim, que você verá o livramento que eu lhe darei. E ali você aquietar o teu coração, porque o Espírito Santo vem e manda ao Senhor a te consolar, a te dar um refrigério. E ali você começa a ver a palavra de Deus se cumprindo na tua vida. E verdadeiramente, Ele lhe dando livramento. Verdadeiramente, Ele lhe fortalecendo, Ele lhe curando, Ele transformando a sua vida. O Senhor, irmãos, Ele trabalha nas nossas vidas. Deus abençoe, irmão Davi. Ele trabalha de uma tal maneira, irmãos, que para nós humanos é incompreensível. A gente não compreende. Mas as coisas de Deus é loucura para nós. Mas são perfeitas. Não tem falhas. Não tem rusgas, não tem brechas. As coisas de Deus é perfeita. E o salmista aqui, dentro dessa palavra, fala: as promessas do Senhor é firmes. E elas são tão firmes que elas durarão para sempre. Os teus ensinamentos foram feitos para durar para sempre. E depois ele vem aí confiando nessas promessas, tendo esperança nas promessas que ele acabou de relatar, que a palavra de Deus e o ensinamento dele são firmes. Ele pede socorro. E ele sabe que o socorro vai vir de Deus. E ele sabe que Deus vai vir no socorrer ele. Assim ele fará contigo. Assim ele faz sempre conosco. Todos os filhos. Se você precisa, e não são filhos perfeitos, irmãos, pare de achar e querer olhar para o outro como perfeito e querer alcançar achando, porque nem esse que você vê por aí se colocando numa postura de super filhos de Deus, de super heróis de Deus, não são, irmãos, eles não são perfeitos. Então não tenta atingir, não queira atingir a luz que meio que não é uma luz dessas pessoas que estão por aí como parâmetro para você. Nós somos todos, irmãos, imperfeitos, mas sempre estamos buscando a perfeição vindo da parte de Deus. E nós temos que se colocar, irmão, no nosso lugar, porque tem muita gente aí que fala no nome de Deus e está muito longe do Senhor. Por quê? Porque não se coloca no seu lugar. O nosso lugar, irmãos, são como os filhos, filhos obedientes que obedecemos a um Pai, que o trono é de Deus, que tudo que nós temos é dele, nada vem de nós mesmos, irmãos, vem tudo de Deus. Se a gente tiver, irmãos, esse comportamento, Eliton, a paz do Senhor seja bem-vindo. Se a gente olhar para nós, não que a gente somos, irmãos, menores que ninguém, mas nós, na presença de Deus, nós não somos nada, nós somos pó. E como pó, mas um pó que Deus ama de uma tal maneira que Ele deu o Filho dele por amor a mim e a você. Então a gente somos sim especiais para o Senhor. Não para a gente se achar no meio de ninguém, querer ser melhor ou maior do que ninguém. Mas nós somos amados. Eliton, Deus abençoe. Nós somos amados por esse Deus. Esse Deus que no momento difícil, no momento de luta, no momento de adversidade, se você confiar nas promessas dele, ele assim fará na tua vida. Então, meu irmão, espera no Senhor. Minha irmã, espera no Senhor. Confia no Senhor. Porque tudo ele fará por você. Tudo ele fará por mim e por nós. Ah, irmã, mas a luta está difícil. Silencia-te. Cala-te. Porque Deus sabe. Eu não sei. Porque eu não sei o levantar e o deitar de ninguém. O único que sabe o presente, passado e futuro. E sabe o que acontece dentro daqui e daqui é o Senhor. Então ele sabe, irmãos, da tua luta, ele sabe.
Então clama a Ele, busca. Pai, eu já clamei, o que está acontecendo? Não tenha medo da resposta. Às vezes o defeito, às vezes o que está atrapalhando está em nós mesmos. Às vezes é uma incredulidade, é uma falta de fé, é uma falta de verdadeiramente confiar que Deus pode fazer. Então, irmão, não se assuste com a resposta, se a resposta for você. Porque o Senhor está querendo o quê? Que você se alinhe para que Ele entregue a você. E se a culpa, se o atrapalhar da tua bem chegar está em outro lugar, está em outro momento, o Senhor também vai lhe dizer e você vai orar. Se está aprisionado aí por palavras de maldição, saído pela boca de outro, meu irmão, pede para Deus visitar. Pai, visita onde tiver uma palavra de maldição sobre a minha vida. Envia um anjo lá, Pai, para requerer. E destrói, Pai. Eu entrego no teu altar para ser mandado para um lugar bem longe, determinado por ti, não volte mais, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, temos que usar a palavra. Parar de ficar esperando do outro aquilo que eu e você temos que fazer. Vamos confiar, porque aquilo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Vinícius Farias, paz de Deus. Irmã Rosa, paz do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Thelma, paz de Deus. É confiando. Sem confiar, irmãos, não tem como receber. Eu sei, irmãos, que muitas lutas a gente fala, assim como o Jó, que foi provado e não sabia o porquê. Mas toda vez que ele perguntava, o Senhor tem uma palavra, irmãos, ali, uma conversa de Jó com Deus, que aquilo ali é muito precioso para nossas vidas. O Senhor coloca ele no lugar e fala assim, olha, escuta aqui, Jó, quando você estava comigo, quando eu formei a terra? Quando que você estava comigo, você estava presente quando eu separei a terra e o mar? Você não estava. E ali, irmãos, quando o Senhor vai tendo esse diálogo com ele, ele vai recuando, ele fala, ele se põe no lugar dele e fala, verdadeiramente, Pai, eu não estava, me perdoe. Depois que ele reconhece, ele fala, realmente, Pai, eu não sou nada, mas eu sei que na hora e no momento oportuno o Senhor vai me falar. Mas lembre-se de mim que eu sou pó. Dali, irmãos, tudo aquilo que Jó estava vivendo começa a ser transformado. O Senhor devolve 7 vezes mais aquilo que ele perdeu. O Senhor duplica, triplica aquilo que ele perdeu. Porque, infelizmente, irmão, Jó não pecou em nada contra Deus, mas ele temia perder tudo que não era dele, vinha de Deus. Se ele realmente confiasse, se a confiança dele estivesse totalmente no Senhor, ele realmente não teria passado por nada. Por quê? Porque ele era íntegro. Tudo que a lei falava, ele cumpria. Ele, de tanto que ele era até zeloso, até demais, porque ele sabia que os filhos dele às vezes davam uma festa ou outra. No outro dia, irmãos, ele dava ali sacrifícios dobrados, pedidos de perdão se os filhos dele tivessem cometido algo. Mas ele tinha medo de perder tudo aquilo que não era dele. E se ele confiasse no Senhor, ele saberia. E se mesmo ele perdendo, o Senhor devolveria novamente a ele. Então, meu irmão e minha irmã, minhas irmãs, não tenha medo. Confie no Senhor. Quando ele diz que tudo ele fará é verdade. Quando ele diz que tudo o que você pede em oração crendo, ele vai lhe entregar, ele lhe entrega em nome de Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado. No lugar de toda vergonha, Deus vos dará dupla honra, vai lhe dar perpétua alegria. Quando ele fala que muitos estão na caminhada passando, chorando, mas vão voltar com cestos cheios de bênçãos de alegria. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, confie no Senhor, porque só assim Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando. O salmista aqui nos dá uma lição. Em nome de Jesus, ele dá uma lição para nós. Irmão Givanete, a paz de Deus, do que é confiar no Senhor. Ele confiava porque ele aqui, irmãos, eu creio que quando ele começa a relatar
que as promessas do Senhor verdadeiramente são firmes, é porque dentro dele ele já estava começando a duvidar. E para não duvidar, ele começa a lembrar: a paz de Deus, irmã de Ivanete, Ju, a paz do Senhor, Newton, a paz de Deus, bom dia. Ele começa a lembrar as coisas firmes que o Senhor prometeu e cumpriu. E ele começa a falar. Aí depois que ele se enche daquela força, que ele verdadeiramente volta a si e fala: não, as promessas do Senhor é firmes, os seus ensinamentos são perpétuos, são para sempre. Vilma, a paz do Senhor, Newton, a paz de Deus. E assim ele fará. Aí ele pede socorro ao Senhor. E começa a pedir para que o Senhor afaste os inimigos que estão chegando. Que o vendaval está chegando. Mas ele sabe que o Senhor é Deus e livrará ele de todas elas. Então, meu irmão, minha irmã, independente da situação, independente do momento que você está vivendo, o Senhor está chegando da Paraíba, está chegando a Paraíba, amém, irmã Givanete, amém, glória a Deus. Deus abençoe, seja uma estadia abençoada na graça e paz do Senhor, viu, irmã? A paz de Deus. Então, irmãos, é isso, é olhando para o Senhor. Então confia, tá? A tua esperança é nas promessas do Senhor. Irmã, mas quais são? Muitas, muitas e muitas, se você meditar e se dobrar diante da palavra do Senhor. Se você está passando por luta, está passando vergonha, está sendo humilhado, está sendo injuriado, injustiçado, o Senhor, em nome de Jesus, no lugar de toda vergonha, o Senhor vos dará dupla honra. Ah, está sendo caluniado, olha, nenhuma arma forjada, nem aqui na terra, nem no mundo espiritual pelo inimigo vai prosperar ou vai ter êxito na minha vida, porque o Senhor é comigo. Nenhuma arma forjada contra ti prospera, assim diz o Senhor. As portas estão fechadas, Pai, a tua palavra diz que se eu bater a tua porta, a porta se abre. Abre as portas no mundo espiritual, abre as portas do céu e abre as portas aqui na terra, para que eu passe, Senhor. Em nome de Jesus, todo aquele que pede, a tua palavra diz que recebe, eu estou pedindo ao Senhor. Ai de um socorro, Pai, eu elevo meus olhos para o monte, que é da onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, em nome de Jesus, o meu socorro só pode vir de ti. Olha a situação que eu estou vivendo, olha o que estou passando, mas eu creio que o Senhor, que é meu socorro, vai me tirar dessa situação. Irmãos, é orar a palavra, é profetizar a palavra. Eu estou falando aqui palavras que é muito conhecida. Precisa de um escudo, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é meu escudo, o Senhor é meu socorro, bem presente na hora de qualquer aflição e angústia, Pai. Eu creio que o Senhor me tirará dela. Ajuda-me, me fortaleça. Me dê direcionamento. É direcionamento, é uma resposta, é um norte que você quer para a tua vida. Clame ao Senhor. Mas, irmãos, não fique pelo caminho murmurando. É como se... Olha como que Deus está me falando aqui. A visão que Deus está me dando aqui. Toda vez que um filho dele questiona alguma coisa ou murmura, eu estou lembrando mais uma vez, irmãos, é como se eu visse uma pessoa caminhando com uma mochila nas costas, a mochila aberta, e cada vez que ela murmurava, cada vez que ela duvida do Senhor, uma pedra colocada ali dentro. Então é um peso, irmãos, que vai com o decorrer da caminhada se tornando mais difícil. Enquanto você, sem peso nenhum, você dá 10 passos, vamos por 30 passos durante um dia, quando você na caminhada vai murmurando e essas pedras vão sendo colocadas dentro dessa mochila, no dia inteiro talvez você não vai dar um passo sequer. Então o Senhor está dizendo, não faça isso. Não murmure, não duvide das minhas palavras, não acredite em tudo que está fora daquilo que eu falei. Pare de dar ouvidos a quem não tem nada a lhe acrescentar. Pare de olhar na grama do outro e do outro e do outro. Olhe para a tua, porque a tua vai florescer também na hora e no momento que eu escrevi para a tua história. Rosa, Pai, irmã Rosa, Pai de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não fique colocando essa mochila, pedras dentro dessa mochila, que muitos de nós estamos aí carregando.
Essa mochila tem que estar vazia. Sabe para quê? Não para ser cheia de pedras, mas ser cheia daquilo que o Senhor vai entregar na tua vida, nas tuas mãos, na tua história. E aquilo que o Senhor coloca dentro dessas mochilas não acrescenta peso nem dor. Acrescenta na tua vida bênção e alegria. Então não troque a alegria e as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus, por pedras. Para que essas pedras venham causando, ao decorrer da vida, peso. O Senhor está lhe alertando, está nos alertando mais uma vez. Lemos aqui um salmista que mesmo em meio à perseguição, começa a olhar para tudo aquilo que Deus tem. É o Elidon Almeida, a paz do Senhor. Ore por você sim, Elidon. Eu vou marcar aqui, irmãos, porque eu estou aqui, eu estava olhando, o irmão Davi colocou o nome, acho que é dos filhos dele aqui. Ele já me deu, mas hoje, não sei, algo me chamou a atenção. Eu vou orar novamente. Elidon Almeida. Seja bem-vindo, viu, Elidon? Que Deus abençoe a sua vida. É Vinícius e Gabi. Vou estar orando, viu, irmão Davi? E o Senhor verdadeiramente está com os anjos dele acampados ao redor dos seus filhos. Deus é grande. Irmãos, isso é uma oração. E eu vi aqui, eu acho que foi o que o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção dentro do que o irmão Davi escreveu aqui. Ele pedindo que os anjos estivessem acampados lá na casa, no lar dos filhos dele. Meu irmão, minha irmã, não tem oração maior e mais poderosa do que um pai, do que uma mãe, quando ora pelos seus filhos. Mesmo às vezes os seus filhos, Santa Cruz Cabralha. É a sua cidade, Elidon? Glória a Deus. Então, mesmo seus filhos e filhas estando distantes do Senhor, mas o Senhor, por amor a você, o Senhor ouve e começa ali a operar o trabalhar dele para que os seus filhos e filhas também se endireitem e se coloquem no caminho também, que leva à salvação, assim como a de nós que somos pais. Sua cidade, né? Deus abençoe. Não conheço, eu moro em São Paulo, mas aqui temos irmãos de todos os lugares. E o Senhor alcança em todos os lugares. Ele está com você na sua cidade, Ele está com as irmãs que estão na Paraíba, irmã Givanete, irmã Rosa, estão em Pernambuco, irmã Márcia, irmã Malu, em Santos, as irmãs do grupo que tem a irmã Marta e a irmã Camila, que são daqui de São Paulo, tem a irmã Prisciele, que é do Paraná, tem a irmã Patrícia, que é da Bahia, tem a irmã Fabiane, que é de Minas. Temos irmãos e irmãos por todo o canto. E sempre é bom, porque Deus está trabalhando em todos os lugares. Amém, irmãos? Então, o Senhor está nos dando um alerta. Não queira trocar essa mochila que o Senhor sempre quer vazia. Não é vazia para você andar sem nada. É porque ela estando vazia, o Senhor sempre está derramando coisas dentro. Sempre derramando. A irmã Raquel, também, que acho que é de Pernambuco. A irmã Raquel de Pernambuco, irmã, eu acho que sim, não me lembro, mas eu acho que também a irmã Raquel é de Pernambuco. Então, meu irmão, minha irmã, esteja ali com ela ali vazia para receber sempre as coisas novas do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Não encha de pedras, porque onde está cheio de pedras não tem como, não dá espaço para as coisas de Deus. E também não deixa você andar. O inimigo quer ver você com a mochila cheia de pedra, sem poder andar parado na beira do caminho, no meio da estrada. Mas o Senhor não, o Senhor quer você com ela vazia, para que a cada dia o Senhor encha com coisas novas da parte dele. E as coisas do Senhor são boas, perfeitas e agradáveis. Meu irmão, minha irmã, são permanentes. Não tem quem tome aquilo que o Senhor vai entregar nas tuas mãos. Kiara, a paz do Senhor seja bem-vinda. Salmos 119, do versículo 137 ao 152 com a nossa palavra. As promessas do Senhor são firmes. E a nossa confiança e a nossa esperança é nessas promessas que não variam, que são eternas, que são perpétuas para sempre. Elas se cumprem, irmão, na minha e na tua vida. Mas o recado do Senhor hoje, nessa madrugada, é não murmure. Confie, faça como o salmista.
Está ali com dúvida, você está sentindo que está ficando com medo, está sentindo que a tua fé está sendo minada, meu irmão, começa a lembrar tudo que Deus lhe prometeu e tudo aquilo que Ele fez com você até ali. Aí você vai ver que você vai se encher da força do Senhor. E ali você vai se levantar. E ali você vai abrir a sua boca com autoridade. E vai colocar o inimigo para correr da tua frente. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Que a mão do Senhor, que sempre, sempre está estendida para aquele que pede, esteja sobre vocês. E tudo aquilo que vocês pedirem em oração, crendo com fé, assim vai ser feito, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Separou seu copo com água? Deixa eu ler aqui, irmãos, uma coisa. Deixa eu... Glória a Deus. Aleluia. Deus amado, Deus bendito. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Na oração, na Bíblia do meu filho é mais simplificado. É realmente Mateus, capítulo 21, 22. Eu sempre fico no 22, mas 22, 21. Não é 21, 22 que diz assim. Eu vou ler o 21, irmãos. Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverdes fé e não duvidardes, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se ao mar, e isso vos acontecerá. Se crerem, receberão tudo aquilo que pedirem em oração, sem duvidar. Meu amado, minhas amadas e meus amados, o Senhor é Deus para fazer. Quem está dizendo aqui é a irmã Adriana? Não. É a palavra de Deus. Mateus 21, versículos 22 e 23. 21 e 22, quer dizer. Mateus, capítulo 21, tá, irmãos? Guarde bem, porque isso aqui é palavra de fé. Quando você estiver enfraquecido, com a tua fé minada, leia esta palavra. Porque Jesus está afirmando que você pode fazer muito mais do que ele fez com aquela figueira que secou. Você vai poder falar para um monte, sair de um lado para o outro e assim será. Mas você tem que crer sem duvidar. E ele fala que tudo que você pedir em oração, crendo assim, você receberá. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. Tá bom, irmãos? Guarda essa palavra. Eu não sei para quem que é. Eu estava aqui, eu ia já terminar para orar. Mas o Senhor leia. Porque é a minha palavra, não é você que está falando, é o Senhor. Meu irmão, quando o Senhor fala que dentro da oração que a gente orou essa semana, o Senhor falou que estava abrindo uma porta diante de ti. E não era qualquer porta, era uma porta de excelência para você confiar. Não duvide. Não coloque uma pedra dentro da tua mochilinha. Para que o inimigo faça uma barreira, para que a bênção que o Senhor está lhe prometendo, a promessa que Ele está lhe entregando, que tudo que você pede em oração crendo, assim Ele fará, chegue a você. O inimigo vai pôr barreiras, ele vai querer pôr barreiras e impedimentos, mas quem tem que estar na posição para colocar o inimigo para correr, junto com as barreiras que ele vem trazendo, somos nós. Como? Profetizando a palavra. Tá bom, irmãos? Vida, a paz do Senhor seja bem-vinda. Então confie nele, que tudo ele fará. Confie nas promessas, confie no Senhor. Não confie em homens, em nada, irmãos, que for fora da palavra do Senhor. Confie no que está na palavra, o que está fora dela, não dê nem ouvido. Sabe, se alguém chega para você e falar, você é louca, ou você é louco, está confiando nisso aí, não vai acontecer, está desde quando esperando e nada acontece, irmãos, é o próprio inimigo falando na boca da pessoa. Não fique com raiva das pessoas. Se levante contra o inimigo que está através delas. E começa a repreender. Repreende. Olha, não precisa ser brigar, não precisa se abrir a boca e falar. Dentro de você está repreendido em nome de Jesus Cristo. Deixa a pessoa lá. Vai para um lugar onde você possa estar você e Deus. E ali começa a lutar. Começa a lutar junto com Deus do teu lado. E eu quero ver se o inimigo te vence. Não vence, irmão. O mal da gente, sabe o que quer? Falar.
falar, falar, falar e pouco fazer. A gente tem que pôr em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Eu falo isso, irmãos, porque teve uma época que eu sempre conheci, eu nasci dentro do Evangelho. Eu nasci dentro de uma igreja tradicionalista, uma igreja adventista. Com 7 anos, irmãos, eu estava recebendo já um certificado de oratória para pregar. Mas nem isso eu queria. Eu sempre gostei de falar de Deus, mas eu, irmãos, até eu chegar ao momento de verdadeiramente me lançar naquilo que o Senhor já havia me marcado há muito tempo, demorou. Eu fugi de tudo, o que eu podia fazer para fugir. O povo, irmãos, eu tenho irmãs que frequentou a igreja da minha mãe, que chegava e falava assim, olha, pastora. Eu falava, eu não sou pastora. Pastora é minha mãe. Eu falava, eu não quero esse peso para mim. Ah, minha intercessora. Eu falava, minha oração é curta e eu admiro vocês que ficam, ó, fulana é intercessora, ora aí mais de 1 hora. Eu não, meu negócio é prático, eu oro aqui, aquele negócio, intercessor é aquele que ora por irmãos. E hoje, sabe, vivendo tudo que o Senhor colocou na boca de um, outro, e eu fugindo. E o Senhor me colocou num deserto. E esse deserto levou mais de 9 anos. Mesmo eu depois me rendendo. Bem antes, viu, irmãos? Dos 9 anos eu já estava rendida ao Senhor. Mas eu passei por um propósito, por causa da fuga. De não querer, até que eu cheguei aqui. Então, meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo tudo aquilo que o Senhor prometeu. Que colocou, sabe, filhos dele para falar o teu respeito. E às vezes você, Luiz, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Que às vezes você olha e fala, não é comigo. Ou então você sabe que a cruz é grande, o peso é grande para carregar e você não quer, mas o Senhor está dizendo que é você. Hoje eu estava assistindo o filme de Jeremias, irmãos, o que aquele homem sofreu. Ele foi chamado para um ofício que foi um peso tão grande para ele, mas ele não deixou de fazer. Então, meu irmão, minha irmã, confia que o Senhor fará aquilo que você está precisando, aquilo que Ele prometeu para ti vai acontecer, tá bom? Vamos orar, irmãos, vamos colocar os nossos irmãos e irmãs. Estou com um caderno de oração sempre aqui. Irmãos, não se sinta assim quando às vezes eu não falo o nome de vocês aqui em oração. É que aqui, dentro de muitos outros, o Senhor às vezes me faz lembrar, me faz chamar a atenção de algumas pessoas. Não que são melhores que ninguém, mas é porque naquele momento está passando por algo que precisa de uma urgência. Mas se o caderno de oração está aqui, e quando eu oro, Pai, visita todos os teus filhos, e meu irmão, minha irmã, cada um de vocês. Todos os filhos do Senhor, nos 4 cantos da terra, até onde houver um ser vivente, você está ali. Então, meu irmão, minha irmã, ore e receba em nome de Jesus. Porque Deus é Deus e Ele vai lhe responder, Ele vai lhe abençoar. Eis que diante de ti, Ele está abrindo uma porta de excelência. E em nome de Jesus Cristo, confie, já começa a agradecer, já começa a marchar dentro da tua casa com a vitória na mão. E em nome do Senhor vai se tornar fisicamente nesse mundo físico, dentro das tuas mãos, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, lhe agradeço, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, pela graça e pela misericórdia, Pai, de estarmos aqui. É mais uma madrugada, é mais um dia que se inicia, e tudo nós damos graça. Pai, obrigado, porque foi pela sua infinita misericórdia que estamos aqui. Pai, diante de ti, que foi que o Senhor me chamou a atenção, pela Gabi e pelo Vinícius, os filhos do irmão Davi. Meu Deus e meu Pai, eu não os conheço, não sei a vida deles, mas o Senhor conhece eles mesmo antes deles nascerem. É um pai que clama pelos filhos, que o Senhor coloque os teus anjos ali ao redor desses jovens, desses homens, dessa mulher, o Vinícius e da Gabi. Que em nome de Jesus, Pai, os anjos do Senhor estejam ali, arrodeando como muralhas de fogo ao redor, para correr tudo aquilo, Pai, que tem desviado os teus filhos, o Vinícius e a Gabi, do teu caminho.
Pai, o teu filho Davi tem orado e intercedido por eles. E eu creio, Pai, que toda oração que é feita com fé ao Senhor, o Senhor assim o concede. Então, em nome de Jesus, eu creio que os anjos do Senhor estão junto com Vinícius e com a Gabi, junto com todos os filhos dos filhas do Senhor. O Elidon pediu oração. Pai, o Newton Júnior, Pai, em nome de Jesus, a irmã Marlene, muitos, Pai, que passaram essa semana clamando ao Senhor, pedindo o irmão Gesivaldo, aquele que pediu pelo casamento, eles pediram pela reconciliação do seu lar, que tem pedido pela libertação e a cura dos seus filhos. Meu Deus e meu Pai, nós já juntamos a nossa fé com esses pais, com essas esposas, com esses esposos, com os pais dos pais que estão clamando pelas suas famílias. Deus amado, Deus bendito, eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que todo aquele que clama ao Senhor e pede, recebe da tua parte. Eu creio, Pai, em nome do Senhor, o Senhor abrindo os caminhos. Eu creio, Senhor, o Senhor endireitando os caminhos também. Sempre direcionando todos nós para aquela porta, que é a porta estreita que o Senhor fala na tua palavra que nós temos que passar. Deus amado, Deus bendito, obrigado. Obrigado por tirar os laços do nosso caminho, os espinhos, as pedras, para que nós possamos continuar marchando. Repreende, Pai, o inimigo que joga os laços. Repreende o inimigo que lança as flechas. Repreende o inimigo que usa de astúcia e de mentira para enganar o teu povo. Deus amado, Deus bendito, repreende em nome de Jesus Cristo. Para que em nome do Senhor, a cada dia, a cada passo, porque para cada dia há o seu mal, mas nós vamos vencer todos eles, porque assim está escrito. Pai, o gigante Golias muitas das vezes está se levantando na frente dos teus filhos e filhas. Mas assim como o Senhor deu estratégia a Davi, e Davi derrubou Golias e matou o gigante e teve vitória, assim o Senhor fará na vida dos teus filhos e filhas. Derruba as muralhas de Jericó, Pai, que são fortalecidas e fortificadas, que estão na frente do teu povo, porque assim o inimigo levantou muros altos, mas que eles sejam como a corça, que o Senhor coloque força nos pés para que eles venham pular. Se não puder pular, que eles quebrem essa muralha para poder passar em nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, muitos estão passando pelo vento, mas o Senhor é um Deus que faz o vento se calar, o sol parar, o tempo retroceder. O Senhor é Deus que tudo pode. E é no Deus que tudo pode que nós estamos clamando agora. Visita essas famílias, a família do irmão Davi, do Newton Júnior, do Wellington, Pai, de todos os teus filhos que estão aqui na live, os irmãos que vão ouvir o áudio no grupo, as irmãs e os irmãos que vão lá no YouTube. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam agraciados e recebam essa palavra, recebam essa promessa da tua parte em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, que seja para curar aqueles que estão enfermos, que seja para trazer bênçãos, porque muitos estão passando por dificuldades financeiras, que seja no casamento, Pai, que muitos estão aí com seus casamentos em ruínas, mas o Senhor é o Deus que renova os laços e reconstrói as alianças. Também aqueles, Pai, que está espiritualmente fraco, mas o Senhor é um Deus que é na fraqueza que o Senhor nos torna fortes. Porque o Senhor é forte. O Senhor é aquele que nos levanta pela mão. O Senhor é aquele que levanta o necessitado e o oprimido do pó e coloca de pé. Mas não coloca em qualquer lugar, coloca num lugar de honra e de destaque. Para todo aquele que um dia disse que esses não iam conseguir, vão ter que ver onde o Senhor os colocou. Pai amado, Pai bendito, eu creio pela fé que assim está sendo feito para a honra e glória do teu santo nome. E eu dou glória, 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 porque assim creio e assim eu sei e creio que assim está sendo feito. Em nome de Jesus Cristo. Eu louvo ao Senhor e agradeço também, Pai, por cada copo com água, com cada garrafinha de água, mãos levantadas, pessoas que estão apresentando aqui as suas causas, apresentando carteiras de trabalho, roupas, fotos dos seus entes queridos. Meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor já visitou e já derramou poder para quebrar os laços e as correntes dos vícios. Pai, quantas pessoas estão nos vícios, não só das drogas, mas do cigarro, da bebida, Pai, também nos vícios
ali, Pai, de pornografia, de tantas coisas, Pai, que repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Pai, que essas correntes já foram quebradas para a honra e glória do teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, no lugar, preenche com o sangue de Cristo para o lugar não ficar vazio, para que não haja vontade de voltar, para que não haja um espaço para o inimigo ali entrar e começar novamente, porque o sangue de Cristo, ele preenche o lugar. A graça do Senhor toma conta de todos os espaços, que assim seja, porque eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Pai, eu agradeço pelas águas abençoadas, caixas d'água, filtros de água, e onde essa água for colocada, onde for empregada, quem beber dessa água, Pai, será liberto, curado, transformado e salvo pela tua palavra, eu creio em nome de Jesus. Pai amado, eu te louvo e agradeço em nome do Senhor.